Gravação iniciada. Então, vemos para gravação iniciada, presidente. Fizemos um pequeno intervalo, retornando agora para votar o item 3, com a palavra a doutora Vanessa. Conseguiram abrir na pasta, tudo certinho. Então, trata-se de um recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, buscando a reforma do Acórdão 1102.000.858, de 10 de abril de 2013, proferido pela segunda turma ordinária da primeira Câmara, da primeira sessão, que negou provimento aos recursos de ofício e ao recurso voluntário. Então, aqui eu transcrevo a emenda, né? Decadência e lançamento por homologação. Os tributos submetidos ao denominado lançamento por homologação, expirado o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, sem que a administração tributária se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. De acordo com a jurisprudência do STJ, firmada em ação processada nos termos do estando repetitivo, o desacordo do prazo decadencial se rege pelo disposto no artigo 1731 do CTN quando não houver pagamento antecipado, porém este não é o caso dos autos. Então é a decadência que vai ser discutida. Não resignada com o acordo, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial alegando divergência com relação à forma de aplicação do 150, parágrafo 4º. No acórdão recorrido foi decidido que só ocorre o pronunciamento da Fazenda Pública se der a ciência do lançamento de ofício pelo sujeito passivo. Para comprovar o dissenso, colacionou com o paradigma o acórdão 23.010.158, segundo o qual o início do procedimento fiscal caracteriza a manifestação requerida pela lei para fins de inocorrência da homologação tácita do lançamento, impedindo a decadência dos fatos geradores fidelizados. O recurso foi admitido conforme despacho de 22 de março de 2016, que entendeu como comprovada a divergência. O contribuinte apresentou contrarrazões requerendo a negativa de provimento. É o relatório. Posso ir direto ao voto? Sim, direto ao voto. Ok. Então, o recurso especial de divergência interposto pela Fazenda atende aos requisitos, então deve ser conhecido. No mérito, gravita a controvérsia em torno da interpretação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, acerca de quando se daria o pronunciamento da Fazenda Pública para fins de aplicação da contagem do prazo decadencial, segundo o referido artigo. Da leitura do parágrafo 4º do artigo 150, entende-se que referido pronunciamento, que é requerido pela norma, somente ocorre com a homologação ou não expressa do lançamento que é efetuado pelo próprio contribuinte, tanto que o artigo de lei refere-se justamente às hipóteses de lançamento por homologação. Não havendo manifestação da administração tributária antes do transcurso do prazo de 5 anos, considera-se como válido, pertinente e perfeitamente extinto o crédito tributário que o próprio contribuinte efetua o lançamento. Então, o teor do acórdão recorrido é claro ao demonstrar que, não tendo havido a manifestação da administração tributária, considera-se perfectibilizado o lançamento por homologação, né? Válido, então, como o contribuinte o fez. No entendimento deste relator e da majoritária jurisprudência do CARF, anterior ao julgamento pelo STJ do recurso especial, os tributos submetidos ao denominado lançamento por homologação, expirado o prazo previsto no parágrafo 4º do 150 do CTN, sem que a administração tributária se tenha pronunciado, independente de ter havido ou não pagamento prévio, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, acusação esta que não foi imputada à recorrente. Contudo, o STJ possui entendimento em sentido diverso, expresso no RESP 973733, então o repetitivo, né, tendo tal decisão transitada em julgado em 29 de 10 de 2009. Segundo o STJ, nos casos em que o contribuinte não efetuou o pagamento antecipado, o desacordo do prazo quinquenal da regra decadencial rege-se pelo disposto no 1731 do CTN. Nos termos do 62A, do vigente regimento interno do CARF, tal entendimento do STJ há de ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, o que torna obrigatório perquirir se houve ou não efetivo pagamento antecipado. No caso dos autos, a contribuinte efetuou o pagamento relativamente a todos os meses de 2002, na modalidade do simples, conforme já deixara expressamente consignado a decisão recorrida. Portanto, a decadência é de fato regida pela regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN.
o que demonstra o acerto da desoneração efetuada pela autoridade julgadora. Então, foi negado provimento do recurso de ofício, e assim eu entendo também que não merece reforma ao julgado recorrido, devendo ser negado o provimento do recurso especial interposto pela Fazenda, mantendo-se a aplicação de 150, parágrafo 4º do CTN. É o voto, presidente. Doutor Andrada. O recurso especial da Fazenda Nacional, o que ele defende, o recurso especial da Fazenda defende que o prazo decadencial acaba com a ciência do termo de início de fiscalização. Essa tese que a Fazenda está adotando, que foi adotada no paradigma, não é exatamente a questão do pagamento. A Fazenda Nacional defende o recurso especial, e isso está no paradigma, que o termo de início de fiscalização encerra o prazo decadencial. Então, essa é a tese que a Fazenda defende, tese notadamente superada, né? E em relação ao acordo recorrido, não há dúvida de que houve pagamento, né? Só que o contribuinte, o acordo recorrido, o relator coloca em tese que havendo pagamento ou não, mas houve pagamento, isso está claro no voto. No caso dos autos, o contribuinte efetuou o pagamento relativamente a todos os meses de 2002, na modalidade do simples, etc. Então, de se aplicar efetivamente o artigo 150, parágrafo 4º, né, a tese defendida pela Fazenda Nacional, a tese totalmente superada. Então, eu acompanho a relatora pelas conclusões, porque o acordo recorrido defende, ela transcreveu o acordo recorrido ainda, defende, havendo ou não antecipação de pagamento. É como voto, presidente. Doutora Tatiana. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Luiz. Conclusões, presidente. Acompanho a relatora. Doutor Valcir. Com a relatora, pelas conclusões. Doutor Jorge. Com a relatora, pelas conclusões. Doutora Érica. Com a relatora. Também com a relatora pelas conclusões. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento a recurso especial. Os conselheiros Andrada, Luiz, Valcir, Jorge e Rodrigo votaram pelas conclusões. Eu solicito só a relatora que coloque que sim, votaram pelas conclusões, por entender a necessidade de pagamento. Deixa claro o nosso entendimento aí. O item 4 da pauta foi retirado de pauta pelo limite de alçada. Item 5, doutora Vanessa também. Recorrente Fazenda, interessado Montenegro, Comércio e Serviços. A palavra é relatora. Presidente, eu só estou finalizando a anotação do item 3, só para não esquecer das conclusões, né? Uma questão que eu só quero confirmar. As conclusões, eu tenho que botar só na ementa ou também no voto? Também no voto é um parágrafo. Tá. A maioria do colegiado entende que essa parte não se aplica, entendendo dessa maneira. Um parágrafo, uma frase. Tá, ok. Só para... E a emenda deve refletir esse entendimento majoritário. Tá. Desculpa, presidente, só para... É isso mesmo. A gente nem vai entrar no assunto da tese lá do TIAF, termo de início. Tá. É TIAF? Não, ainda nem sei se é TIAF, deve ser, né? Termo de início de ação fiscal.
Item 5 já está na pasta. Vocês conseguiram abrir? Item 5 já está aberto. Só para conferir. Então, recorrente Fazenda Nacional, interessado Montenegro Comércio e Serviço, relatora a doutora Vanessa. Ok. Então, aqui trata-se de um recurso especial de divergência interposto pela Fazenda, buscando a reforma do Acórdão 1302-003724, proferido pela segunda turma da terceira Câmara da primeira sessão, que deu provimento ao recurso voluntário, recebendo a seguinte ementa: o imposto de renda retido na fonte, lançamento, nulidade, ocorrência. É nulo o lançamento que não observa os requisitos previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto 70.235, deixando de apurar a ocorrência do fato gerador ao intimar somente terceiros que não fazem parte da relação tributária. Não resignada com o acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, alegando divergência com relação à nulidade do lançamento por vício formal. Para comprovar o dissenso, trouxe como paradigma os acórdãos 3403000269 e 2302000308. Nas razões recursais, a Fazenda Nacional sustenta que a falta de preenchimento de alguns requisitos estipulados no artigo 10 e 11 do Decreto 70.235 e do artigo 142 do CTN acarreta tão somente a nulidade por vício formal, e não o cancelamento da infração por vício material, conforme entendimento externado no acórdão recorrido. O recurso foi admitido, conforme despacho de 21 de novembro de 2019, que entendeu como comprovada a divergência. O contribuinte apresentou contrarrazões, postulando a negativa de provimento ao recurso da Fazenda. É o relatório. Passo ao voto, presidente. Já estou voto. Então, o recurso especial de divergência interposto pela Fazenda atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo ter prosseguimento. No mérito, centra-se a controvérsia na natureza do vício de nulidade do lançamento, de ordem formal ou material. De início, restou assentado nos autos que, na análise realizada pela fiscalização, originando o auto de infração combatido neste processo administrativo, há deficiências e omissões na apuração na base de cálculo do crédito tributário. Extraem-se do acórdão recorrido os trechos que evidenciam os equívocos. Aqui eu não sei se eu quero que eu faça a leitura de tudo ou só do que eu negritei. Acho que só do que eu negritei já está. Essa jurisprudência bem personal da turma já. Tá. Então, aqui houve realmente um erro, na fiscalização que não intimou o sujeito passivo durante o processo de fiscalização para comprovar a origem dos depósitos. Intimou o banco, intimou diversas outras partes, mas não o próprio sujeito passivo. Então, é inequívoco que o auto de infração está maculado pelo vício de nulidade, posto que as deficiências na descrição dos fatos e na motivação, além da ausência de intimação, aqui faltou do sujeito passivo. Já arrumei. Passivo correto, geram prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Então, aqui, presidente, eu estou trazendo a fundamentação, da nulidade por vício material, por não terem admitido o intimado sujeito passivo, Então, descumprimento, então, de um dos requisitos do artigo 10 do Decreto 70.235, o 142 também do CTN traz os elementos obrigatórios da estrutura normativa do lançamento tributário, do que tem que ter, e nesse caso não foi admitido. Então, constatada a nulidade da autuação pela ocorrência de vício material, caberá a administração tributária sanar o equívoco mediante novo lançamento, sem o defeito apontado, desde que não tenha decaído o direito de fazê-lo. Então, aqui eu estou negando o provimento ao recurso da Fazenda, pois o vício presente no lançamento é vício material. É o voto, presidente. Doutora Andrada. Doutora Vanessa, aqui não é um caso de erro de identificação do sujeito passivo. Você colocou um trecho aqui no seu voto que a Fazenda Nacional defende ser um erro de identificação do sujeito passivo um vício de ordem formal. Se ela defendeu isso, ela se equivocou. Eu não estou lendo o recurso especial dela, mas
a nulidade foi decretada por falta de intimação. O que aconteceu? Aquela fiscalização de depósito bancário. A fiscalização toda, o contribuinte foi intimado para justificar os depósitos bancários na sua conta. Aí, no final, eu não sei se lançou a falta de comprovação de depósito bancário também, como omissão de receitas, mas esse lançamento aqui foi de imposto de renda retido na fonte por falta de identificação do beneficiário. Beneficiário não identificado. Então, por que entenderam que é nulo lançamento? Que o contribuinte não foi intimado, hora nenhuma, a identificar o beneficiário dos depósitos, do que saiu da conta corrente dele. Então, essa foi a razão de que foi nulo o lançamento, falta de comprovar a ocorrência do fato gerador. Então, e a Fazenda entende que esse vício é de natureza formal, e o acordo recorrido entendeu que é de natureza material. Então, eu acompanho a relatora por negar provimento, mas precisa fazer esses ajustes no voto aí. Essa questão de identificação do jeito passivo não pode constar nem da ementa, Tá. e nem bom, pode ser que a Fazenda Nacional tenha, em algum momento, defendido errado essa questão aí, mas não é isso que aconteceu. Tá. O que aconteceu foi falta de intimação, falta de comprovação da ocorrência do fato gerador, porque ele não estimou o contribuinte a justificar quem eram os beneficiários. Tá. Então, acompanha a relatora. Já fazer aqui. Doutora Tatiana. As considerações do Andrada ou acompanha a relatora? Doutor Luiz. Presidente, respeitosamente à obra de diligência, eu entendo que quando o vício é material, é sinal de que a acusação não aconteceu. E aí, ou eu estou errando o sujeito passivo, que aí eu digo, alguém fez alguma coisa e não fez. Ou eu estou errando o fato. Houve pagamento a beneficiário não identificado sem causa comprovada, que é o caso em tela, e isso não teria acontecido, não tem pagamento. Não houve pagamento. Nem mostrei qual é o pagamento. No caso, o que há é um erro em procedendo. O pagamento está identificado, a acusação está feita. Agora, ele deveria ter perguntado qual é a causa antes. Ele foi procurar em outros lugares. Isso trouxe as provas que achou suficientes. Então, na verdade, a acusação não se provou insubsistente, inexistente, e agora, sem dúvida, houve um prejuízo ao direito de defesa. Então eu vejo nulidade, mas eu vejo uma nulidade no procedimento, não na matéria. Eu posso dizer com certeza que não há pagamento a ser tratado como não identificado ou sem causa comprovada? Não. O que houve foi o seguinte: houve uma acusação e mais, poderia ter sido trazido em sede de impugnação a prova. Olha, a causa é essa. Onde é que eu vejo o vício material? Não consigo ver. Vício material é quando a acusação que foi feita não aconteceu. E vício formal é quando a maneira de se acusar não é a maneira correta. Os dois causam prejuízo à ampla defesa e, portanto, tem que ser anulados. Porém, tem uma regra decadencial diferenciada. O que acontece? Se no próximo, vamos supor que a gente entenda que o vício foi formal. Se no próximo lançamento tiver sido necessário ir a outras fontes, trazer outras provas, o vício era material. Porque a acusação... Agora, se você simplesmente repete a acusação e dá tempo para o contribuinte trazer as suas respostas e mantém o lançamento, onde é que foi a matéria alterada no lançamento por vício formal? Nenhuma, somente a forma. Se nós mudássemos o conteúdo da acusação, o vício era material.
Porque aí a acusação é outra. Aí vício material se ele dá como consequência no novo lançamento outra acusação. Se a acusação é exatamente a mesma, apenas mudando o seu título, eu vejo esse vício como um vício formal. Quero só finalizar dizendo que a aplicação do artigo 42, ele tem um outro problema. Quando eu não intimo o sujeito passivo para aplicar o artigo 42, que é o depósito bancário, a omissão de rendimento, que não é o caso aqui, eu não poderia presumir a omissão de rendimento porque eu não comprovei o fato presuntivo. O que não é o caso aqui. Aqui eu não estou tratando de uma presunção. Eu estou afirmando, olha, eu identifiquei um pagamento, procurei quem recebeu não se consegue dizer por que recebeu, e eu estou lançando. Ah, mas você tinha que ter perguntado também para o contribuinte. Bom, isso é um procedimento. Eu não estou alterando a acusação. Então, presidente, eu respeitosamente abro a divergência e entendo que esse vício é formal. Lembrando que mês passado eu dei como material em outro vício, porque ao se lançar de novo, seria necessário alterar a acusação. Presidente, é como voto. Pela ordem aqui, a doutora Andrada pediu a palavra. Presidente, não que eu tenha mudado meu entendimento, mas durante o voto do doutor Luiz, me chamou a atenção uma coisa. Veja bem, no processo, nesse processo aqui, a nulidade foi porque o contribuinte deixou de ser falta de comprovação do fato gerador, porque o contribuinte não foi intimado para justificar para quem foi destinado aqueles depósitos. Isso foi acordo recorrido. Eu gostaria de um tempinho para a gente ver os paradigmas. Eu acho que não é o caso, eu acho que é o caso de não conhecer o recurso. Aí é outro problema, vamos lá. Porque, na verdade, eu estou achando que os paradigmas é aquela situação de erro na motivação do lançamento, aquela descrição incorreta. Eu estou achando. Vamos dar uma olhada nos paradigmas. Senhor, me dá 5 minutos para olhar os paradigmas, por favor. Presidente, posso falar enquanto a gente olha? Doutora Vanessa também te levantar a mão. Doutora Vanessa. Quando o doutor Luiz falava, eu fui verificar alegações do doutor Andrade. Tinha ficado só aquela frase realmente do erro da indicação do sujeito passivo que estava equivocado. O que aconteceu aqui realmente foi uma imprecisão na descrição dos fatos geradores, né? E ausência de documentos que embasaram o lançamento. Inclusive, na decisão recorrida, eu tinha destacado um trecho que eu acabei lendo aqui, que, embora no TVF tenham mencionado que estariam acostados aos autos as cópias dos cheques, a relatora não conseguiu localizar. Então, ela entendeu que também, por isso, o exercício da defesa ficou prejudicado, né? Então, também por isso eu entendo que aqui a gente está com vício de ordem material, não formal. E os paradigmas realmente eu não tinha olhado. Né? Porque é o seguinte, aqui a descrição dos fatos foi de acordo com a infração acusada. Me parece que os paradigmas, a descrição foi insuficiente. O doutor Luiz está olhando, né? Deixa eu ajudar também. Vou olhar o 2302 aqui. Mas aí não seria a mesma situação, doutor Andrada, porque aqui, no momento em que ele não intimou o sujeito passivo para indicar esses beneficiários desses pagamentos, eu não teria na ação fiscal uma imprecisão na descrição do fato gerador? Não, o fato gerador está bem descrito, só que ele não comprovou a ocorrência, por falta de intimação do contribuinte, para justificar.
Ou seja, antes de falar que houve pagamento sem causa, eu teria que ter intimado para justificar esse pagamento. Que não foi feito. Entendi. Eu acho que a situação fática dos paradigmas são diferentes. Tá. Deixa eu olhar aqui também. Eu também acho, porque o segundo fala do vício no relatório fiscal incompleto ainda, né? Presidente, me parece que o doutor Andrada tem razão. As situações me parecem, salvo melhor juízo, diferentes. Aqui, o que aconteceu no primeiro paradigma 3402, que eu estou lendo, é que a descrição do fato não consta que o motivo da lavratura era a inexistência do direito creditório. Então, a acusação estava incompleta, o que aqui não acontece, ela está completa. O que está faltando é um iter na fiscalização que garantisse a ampla defesa, né? O que aí é mérito, eu já me manifestei sobre o mérito, não vou me manifestar de novo, mas no conhecimento, o doutor Andrada me parece estar por dentro. Se ouviu outro paradigma, doutor Andrada? Eu não vi. Doutora Tatiana se referiu ao outro paradigma também, nesse mesmo sentido, me parece. Certo, doutora Tatiana? Sim, para mim são situações realmente diferentes. O doutor Jorge está presente? Sim, presidente. Ah, tá. Não, é que eu saí aqui porque estou tentando aqui, estou sem ainda aqui. Porque estava sem nome também, aí eu... Não, estou aqui, presidente. Deve botar o nome aí pelo celular. Se você apertar uns 3 pontinhos que tem embaixo aí, ao lado, aí você consegue colocar o seu nome. Lá em cima. Você aperta 3 pontinhos, lá em cima vai ter um lugar para o teu nome. Lá em cima, aqui tem dispositivo de som, convidar alguém... o primeiro, qual é o primeiro dessa lista aí? Selecionar o dispositivo de som. Depois convidar alguém. Não, não, né? Mais opções. O dele deve ser diferente. Vê se mais opções aí. Mais opções não tem, presidente. Mesma coisa, convidar alguém, habilitar modo de largura, levantar a mão, enable lob mode, alternar câmera, sair de exibição de bloco, iniciar a transmissão, compartilhar, adicionar. Isso foi o computador ou foi a rede? A rede. Então, doutor Jorge, faça o seguinte, presidente, se me permite, eu vou tentar ajudar aqui. O computador está ligado, não está? Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui, para onde é que eu estou aqui. Se o computador está ligado, o que eu peço ao senhor para fazer é entrar rotear. Entrar em configurações do teu computador, do teu notebook, entrar em configurações, que ele tem que entrar em configurações do celular. Dentro de configurações tem conexões. Dentro de conexões tem roteador de Wi-Fi e ancoragem. Clicou ali, você habilita esse roteador e aí no notebook, você ao se ligar à rede, se liga na rede do celular. Tá, não, peraí, eu tava fora. Doutor Jorge, se o senhor me permite... Pode ser também, A doutora está funcionando. É o seguinte, no teu celular, o senhor é Samsung ou é Apple? É Apple. Apple. Então o senhor vai entrar em configurações, rede. Para aí, configurações, geral. Isso, dentro de geral tem rede. Opção de Wi-Fi, né? Dentro de rede. Para aí, deixa eu achar aqui, talvez que é diferente. Rede ou conexões, é que eu não, o meu é Samsung,
eu não tenho exatamente o passo a passo. Doutor Jorge, eu acho que assim, no ajustes, vai lá no acesso pessoal. Ajuste acesso pessoal, tá. Isso, aí dá um permitir acesso a outros, tá vendo? Que é o senhor. Tá. E aí o senhor aperta lá no computador, a parte, sabe aquele, é uma ondinha, né? É a parte de rede, parte de conexões. Tá. Vai aparecer o nome do teu celular aí como sendo a tua rede. Que merda. Não apareceu aqui. Permitir acesso de outros não apareceu aqui. Não, mas vamos indo. Vamos acabar de manhã aqui. Vamos então, depois a gente... Depois de... É porque já são quase meio-dia. Como é que é o nome, mesmo pro celular. Não, né? Realmente, não sei como é que faz isso no Vocês estão me vendo? iPhone. É só entrar no disco. O meu é Samsung. Estamos te vendo, Jorge. Também não sei. Hã? Me vendo? Estamos te vendo. Tatiana que sumiu. Tatiana caiu. Ah, não, voltou. Voltou. Bom, presidente, parece que o doutor Andrada levantou uma questão de conhecimento. Isso, o doutor Andrade abriu a questão de não conhecimento do recurso especial da Fazenda. Eu gostaria de ler o trecho do segundo acordo do paradigma em que ele entende pelo vício. Ele escreveu assim: entendo que o lançamento possui um vício na formalização. Não restou caracterizado o enquadramento dos segurados como empregados. O relatório fiscal está incompleto, uma vez que não houve detalhamento acerca da subordinação para a maioria dos casos. O auditor sequer indicou qual seria a atividade prestada pelo segurado. Me parece uma situação diferente, né? Não sei. Gostaria de ouvi-los. Doutor Andrade, na minha humilde opinião, o senhor foi preciso. Doutor Andrade, eu acho que eu perdi uma parte, o senhor não está conhecendo, né? Eu estou propondo o não conhecimento do recurso, que isso me veio na telha depois que a gente viu que essa situação do acordo de recurso é uma situação muito difícil de acontecer, né? Situação diferente. Não é uma simples erro na descrição do fato. Sim, ficou muito claro. Especialmente de defesa. Eu acho que essas são situações diferentes. Eu vou então abrir a questão do conhecimento do recurso pelo não conhecimento. Até eu estava olhando o despacho aqui de admissibilidade, ela parte da mesma premissa que eu enxerguei no acordo recorrido, que a decisão estaria ancorada na falha da descrição da ocorrência do fato gerador, desatendimento a 142 do CTN. Então, eu vou ouvir o colegiado e até o final, presidente, pode ser, que eu ainda estou em dúvida. Doutor Andrada não conheceu, doutor Andrada? Ele não conheceu o recurso especial da Fazenda. Ok. Doutora Tatiana. Eu acompanho a divergência com devido a vênia, a doutora Vanessa. Doutor Luiz. Com a divergência, presidente. Doutor Valcir. Com divergência. Doutor Jorge. Com a divergência. Doutora Érica. Com a divergência. Também com a divergência, então, por maioria de votos, não se conheceu do recurso especial da Fazenda. Decida conselheira relatora, doutora Vanessa. Voto vencedor, doutora Andrada. Passemos agora, doutora Vanessa também, ao item 6, recorrente Fazenda, interessado Dorex Administração. Eu estou aqui, presidente, só desliguei a câmera. Com a palavra, relatora. Só um minutinho, presidente, que eu estou anotando aqui o outro. Abrir aqui também. Que eu vou ter que aí fazer o ajuste na parte da admissibilidade. Né? Presidente, são 10 para meio-dia. Será que a gente pode votar daqui a pouco? Porque se meu filho tem um compromisso, eu não sei se a gente consegue votar rápido. Não, a ideia é encerrar meio-dia.
Meio-dia? Então É. daria para a gente voltar até meio-dia. Tá bom. Esse provavelmente sim, né? Pelo que eu estou vendo aqui da matéria. Seis é só a decadência. Deixa eu só. Então eu vou Segundo colocar esse aqui. E aí depois eu faço a anotação aqui. Só um minutinho. Estou com a palavra relatora. Então, aqui é um recurso especial da Fazenda Nacional, né, buscando a reforma de acórdão que foi proferido por turma da primeira sessão de julgamento, que deu parcial provimento ao recurso voluntário apenas para reconhecer a decadência do PIS e COFINS referente ao fato gerador de janeiro de 2000. Então, aqui a discussão é com relação só ao fato gerador de PIS e COFINS de janeiro de 2000. Tá? A Fazenda interpõe, então, recurso especial alegando divergência com relação à aplicação do 150, parágrafo 4º para a contagem do prazo decadencial, acolhendo o acordo recorrido preliminar de decadência, né? Possua pela aplicação do 1731 do CTN por não ter ocorrido o pagamento. O recurso foi conhecido, o contribuinte apresentou contrarrazões, requerendo a negativa de provimento, de prosseguimento, pois o recurso da Fazenda seria intempestivo. E no mérito, então, a negativa de provimento, que é o relatório, presidente. Posso ir ao voto? Posso resumir? Tá. O voto, na admissibilidade, eu até explico aqui que o recurso é tempestivo da Fazenda, porque a forma de intimação é diferente, né, do contribuinte. Então, tem 30 dias para se dar por intimado e depois mais 15 dias para interposição do recurso especial. Eu até deixei em vermelho aí para vocês olharem e também ver se concordam com as datas, enfim, mas, em resumo, o recurso é tempestivo, né, inclusive foi recebido antes do prazo. No mérito, então, a discussão é se aplica para a contagem da decadência, o 150, parágrafo 4º, ou o 1731. Deixa eu só confirmar se aqui eu estou... Então, aqui. Feitas essas considerações, aí eu vou direto para o caso, né? Então, o litígio decorre de auto de infração lavrado para exigência de IR, CSL e contribuições por PIS e COFINS do ano calendário de 2000, recaindo em discussão só com relação ao período de janeiro de 2000 para o PIS e para a COFINS. O contribuinte teve ciência em 18/11 de 2005. Conforme restou comprovado nos presentes autos, não houve recolhimento do PIS da COFINS e nem apresentou ao contribuinte declaração com efeitos de confissão de dívida. Isso eu não encontrei realmente no processo. Mas tão somente a DIPJ, a gente considera que não tem esse efeito, né? Depende ser aplicado, então, 1731 do CTN. Então, portanto, tendo ocorrido a ciência do auto de infração em 18/11 de 2005 e sendo mensais as exigências do PIS da COFINS, não decaiu o direito da Fazenda constituir os créditos referentes às omissões, né, de receita de janeiro de 2000. Então, estou dando provimento ao recurso da Fazenda. É o voto, presidente. Doutora Andrada. O acordo recorrido não falou nada de pagamento, né? Se o contribuinte quiser, ele pode apresentar embargos, porque há a possibilidade de haver pagamento aqui, que foi lançamento de diferenças, né? Pelo menos aquele título tradicional no auto de infração, lançamento de diferenças, tal, entre o... Eu até não localizei no processo essa questão de ter havido pagamentos, né? O acordo recorrido não discutiu, né? Ele declarou decadência sem considerar. Eu acho que a Fazenda devia ter apresentado embargos questionando essa questão se houve ou não antecipação de pagamento. Mas no processo não consta que houve pagamento, até porque essa discussão não tinha sido levantada, né? Mas agora, se o contribuinte contrariar com seu voto, ele apresente com antecipação de pagamento, né? Vou te acompanhar. Doutora Tatiana. Acompanha a relatora. Doutor Luiz. Com a relatora, presidente. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Acompanhe a relatora, presidente. Doutora Érica. Com a relatora, presidente. Também acompanho a relatora. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento do recurso especial da Fazenda,
Vou colocar tudo para ficar mais completa. Deu-se provimento ao recurso especial da Fazenda para reconhecer a aplicação do 731 do CTN como termo inicial da contagem do prazo decadencial, restabelecendo essa exigência referente ao PIS e COFINS de janeiro de 2000. Fica mais completa a ata e já está pronto aí. Item 7, doutora Tatiana, eu sei que a gente vai encerrar, mas vou chegar no próximo item. Item 7 já foi votado. O próximo seria o item 8. Então, vamos encerrar. À tarde a gente volta a partir do item 27. 14 horas. Obrigada, presidente.